Olá pessoal, tudo bem? Professor Saulo Santos aqui. Na aula de hoje a gente vai desenvolver um programa que vai calcular o INSS e o imposto de renda sobre um salário bruto. Além de ser um programa muito interessante do ponto de vista do raciocínio lógico, você vai poder utilizar esse código e adaptá-lo às suas necessidades caso venha a trabalhar no futuro em algum sistema que necessite desses cálculos contábeis. A ideia é fornecer para você um código simples, básico e de fácil entendimento. Antes da gente partir para a programação, como de praxe, vamos fazer uma análise do problema para a gente entender como a gente tem que construir esse programa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o desconto do INSS. Depois que você calcula o desconto do INSS, você aplica os descontos de imposto de renda. E os algoritmos dos dois são praticamente os mesmos. Então a gente vai analisar aqui apenas a ideia de como é que funciona o cálculo do desconto do INSS. E depois a gente reproduz essa mesma ideia para o cálculo do imposto de renda. A tabela de desconto do INSS para o ano de 2022 é essa aqui. E ela diz o seguinte, que para salários de até R$ 1.212, o desconto é de 7,5%. Para salários entre 1.212 a 2.427, 9%, e assim sucessivamente. Vamos analisar então o primeiro passo, tomando como exemplo aqui um salário de R$ 4.000. Então, para esse salário, a gente percebe que a tabela, que esse valor chega aqui na alíquota de 14%. Então, vamos agora entender o passo a passo que a gente vai ter que calcular para chegar no valor final do desconto. Vamos lá então. Primeira etapa que a gente vai fazer vai ser essa aqui, olha. Como o salário está na última faixa, passaremos por todas elas. Então, o primeiro passo vai ser o seguinte. Você aplica um desconto de 7,5% sobre o valor de 1.212, o que vai gerar um desconto de R$ 90,90. Isso significa então que a gente vai desenvolver um código que vai pegar esse valor aqui de 1.212, vai aplicar nesse valor 7,5% e a gente vai obter aqui o valor fixo de R$ 90,90. Então esse valor é o que vai ser descontado para essa primeira faixa. Agora a gente tem que calcular os valores que serão descontados para as outras três faixas. Em seguida, subtraímos o valor da segunda faixa pela primeira. Significa então que a gente vai fazer o seguinte, 2.427,35, que é o valor aqui da segunda faixa, que é o teto limite da segunda faixa, menos o teto inicial da segunda faixa. O resultado disso, 1.215,35. E a gente aplica então 9% sobre essa diferença, que dá 1.215,35. O resultado de 9% sobre esse valor vai ser o valor de R$ 109,38. Partimos então agora para calcular o desconto de 12%. Na sequência, então, que a gente tem, em seguida, subtraímos o valor da terceira faixa pela segunda. Então, o teto de 3.641,03 menos 2.427,36, que é a diferença entre esses dois valores aqui. A diferença entre esses dois valores dá 1.213,67. Então você aplica aqui 12% sobre esse valor. O resultado disso, R$ 145,64. Agora, para a última faixa, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Em seguida, subtraímos o valor da quarta faixa pela terceira. Só que o valor dessa quarta faixa não vai ser o teto de R$ 7.087,22. Vai ser o valor de R$ 4.000, que é o valor do salário do funcionário. Agora, vamos imaginar que o salário do funcionário não é de R$ 4.000, mas sim de R$ 14.000. Então, no lugar aqui dos R$ 4.000, você vai usar o teto máximo, que é R$ 7.087,22. Mas para o nosso cálculo em questão aqui, então a gente vai fazer 4.000 menos 3.641,04 e a gente vai obter o valor de R$ 358,96. Então, aplicando 14% sobre esse valor, a gente vai encontrar R$ 50,26. E aí, basta então somar esses valores 90, 109, 145 e 50, e aí a gente vai obter então o total de R$ 396,18 descontados do salário bruto de R$ 4.000. E a gente pode calcular também a alíquota efetiva utilizada nesse desconto. De que maneira? Pega o valor total descontado, divide pelo valor bruto,
multiplica por 100 e você vai encontrar a alíquota de 9,9%. Por fim, a gente calcula agora o salário base para o desconto do imposto de renda. Porque para calcular um imposto de renda, você não vai atuar em cima dos 4.000, e sim em cima dos 4.000 menos 398,18. Então, o salário base para o cálculo do IR é esse, R$ 3.603,82. E existem também outros descontos que você pode abater desses R$ 4.000. Mas esse código que eu vou apresentar para vocês, dependentes, pensão alimentícia e outras deduções. Como eu disse no início do vídeo, a ideia é apresentar um algoritmo simples e eficiente para que você possa entender os cálculos de INSS e de imposto de renda. Havendo necessidade, você amplia o seu código para colocar esses descontos, mas eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade para fazer isso. Bom, eu não vou me alongar criando aqui um outro exemplo para mostrar para vocês como calcular os descontos do imposto de renda, porque a ideia é a mesma. Você tem uma tabela que tem uma linha a mais que essa e você vai aplicando esses descontos progressivamente. É isso. Vamos ver então, agora no código, como é que a gente vai implementar essa solução. Bom, vamos lá para o entendimento do problema. É o seguinte, a gente vai escrever um programa que vai permitir que o usuário digite o valor do seu salário bruto. Em seguida, esse programa vai calcular e escrever o salário líquido com os descontos de INSS e de imposto de renda com base nas tabelas do ano de 2022. A tabela de contribuição do INSS para 2022 é essa aqui, e a tabela de imposto de renda é essa aqui. Bom, vamos para a análise do código. Vamos começar aqui pela função int_main. O que eu tenho aqui? A variável salário bruto. Eu vou colocar aqui 4.000, que foi o valor utilizado anteriormente. E eu tenho aqui três variáveis para guardar o valor de desconto do INSS, do desconto do IR e o salário líquido. A primeira coisa que eu faço vai ser imprimir o valor do salário bruto. Depois eu imprimo uma linha apresentando que eu estou atuando em cima do INSS e eu chamo a função calcula INSS, enviando para ela o valor de 4.000 e enviando aqui a variável INSS. E observe que eu estou enviando aqui o endereço de memória da variável INSS. A hora que essa função se encerra, eu mando imprimir aqui o valor descontado do INSS e mando imprimir aqui a alíquota que foi utilizada. Vamos rodar então o código do calcula INSS, quer dizer, rodar não, vamos analisar o código calcula INSS. Então esse código, ele recebe aqui o salário bruto de R$ 4.000 e o endereço da variável INSS. Eu tenho definido aqui as 4 faixas de desconto, que são as mesmas colocadas na análise matemática. E aqui a gente tem uma checagem simples. Eu analiso se o salário bruto for menor que a primeira faixa do INSS, que é essa aqui, o desconto vai ser de apenas 7,5% sobre o valor de 1.212. E esse valor descontado é armazenado aqui na variável INSS. E tudo isso é feito por meio dessa função aqui chamada desconto, onde eu envio para ela o valor 1.212 e envio também a alíquota de desconto, que é de 7,5%. Analisando agora a função desconto, é uma função de uma única linha de instrução. O que ela vai fazer? Eu vou mandar imprimir aqui na tela o valor que é recebido, 1.212, mando imprimir a taxa, que é de 7,5%, e mando imprimir aqui também o valor descontado nessa taxa. E depois eu retorno exatamente esse valor descontado. Então, na verdade, esse printf que está aqui, você não precisa manter na sua função. Eu deixei aqui apenas para a gente fazer uma checagem do resultado obtido. Vamos dar uma executada aqui para ver o que está acontecendo na verdade. Olha só, começa o código, eu imprimo aqui o salário bruto, 4.000. Isso a gente viu que acontece aqui, 4.000. Em seguida, eu mando imprimir a mensagem INSS, que ela é impressa aqui. Depois, eu chamo a função calcula INSS, enviando 4.000 e enviando o endereço de INSS. Eu venho para cá, para calcula INSS. E avalio em que faixa eu entro. Se eu entro nessa primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Na verdade, eu vou entrar na quarta faixa, porque o salário bruto é de R$ 4.000. Né? Então, a comparação que é feita aqui é 4.000 é maior que a faixa do INSS 3? Sim,
A faixa do INSS 3 é 3.641. Respondendo sim, eu atuo então aqui dentro desses cálculos. E aqui, nesse primeiro if, o que está sendo feito aqui? É o seguinte, o desconto do INSS ele trabalha da seguinte maneira. Se você ganha um valor abaixo de 7.087, esse valor que está abaixo de 7.087, ele é utilizado aqui no desconto de 14%. Agora, se você ganha mais de 7.087, por exemplo, R$10.000, a função ela não vai trabalhar com desconto de 14% em cima desses 10.000. O limite do INSS é 7.087. Então, para fazer esse ajuste, eu coloquei aqui essa função if para fazer isso. Então, se o salário bruto for menor que o limite da faixa, que é o nosso caso, 4.000 é menor que o limite máximo, a resposta é sim. Sendo sim, eu substituo então esse limite máximo de 7.000 e pouco pelo valor de 4.000. Assim, o cálculo de desconto aqui na última etapa vai utilizar o valor de 4.000. Então, quando eu executo esse código, voltando aqui na tela de execução, o que eu tenho após a mensagem do INSS? Faixa de 1.212 com alíquota de 7,5%, valor descontado 90,90. E essa mensagem impressa aqui, retomando, ela é impressa aqui nessa função de desconto. Tá? Então, por isso eu mantive essa mensagem. E, na verdade, por que eu estou imprimindo essas mensagens aqui? 1.212, 7,5, colocando todas as alíquotas e todos os valores. Para que a gente possa comparar os resultados que a gente está obtendo com esse código com sites na internet que oferecem o mesmo serviço. E eu coloquei aqui para a gente o endereço de um site. Vamos colocar aqui, cálculo do INSS. Eu vou pegar esse aqui. Ó. Vamos lá então, vou colocar aqui, olha, o valor do salário bruto, 4.000. Vou selecionar aqui a tabela do INSS, vou manter 2022 e vamos verificar aqui então o cálculo que a gente vai obter. Olha aqui, ó. Ele mostra para a gente então o salário bruto, 4.000, vou colocar aqui para a gente comparar. Tá lá, salário bruto 4.000. Memória de cálculo. Então ele chama isso de memória de cálculo, essas linhas, né? Primeira faixa 90,90, primeira faixa 90,90, segunda faixa 109,38, 109,38, terceira faixa 145,64, 145,64, a quarta faixa R$ 50,25, R$ 50,26. Aqui a gente tem uma diferença de arredondamento, isso é perfeitamente natural. E você não deve se preocupar com essa diferença de 1 centavo. E aqui o código em seguida mostra o somatório total da memória de cálculo, R$ 396,18, que eu apresento aqui também. Em seguida eu apresento a alíquota efetiva de R$ 9,90 e ele também mostra a alíquota efetiva de R$ 9,90. E aí então, resumo final, INSS a recolher R$ 396,18. E aí o meu código aqui ele já apresenta a sequência para o desconto do imposto de renda, onde ele utiliza como base de cálculo o valor de R$ 4.000 menos os 396,18 que já foram descontados de INSS. Então, a base de cálculo para se trabalhar com o imposto de renda vai ser de R$ 3.603,82. Vamos dar uma olhada agora no código do imposto de renda para ver como é que ele está trabalhando. Após o cálculo do INSS, eu faço aqui o ajuste do meu salário líquido. Então, o meu salário bruto de 4.000 menos os 396 do INSS, meu salário líquido passa aí para os 3.600, como mostrado no código. Aí eu vou, imprimo a mensagem IR, apresento aqui a mensagem como base de cálculo, os 3.600, como está sendo mostrado aqui, os 3.600, base de cálculo. E em seguida, eu chamo aqui a função calcula IR, enviando aqui a variável salário líquido, que na verdade aqui ainda está incompleto, né? Esse salário líquido aqui ainda não tem o desconto do imposto de renda, e mando o endereço da variável IR. Olhando aqui então agora a função calcula IR, eu tenho as faixas de desconto de IR. O que ele vai fazer? A mesma coisa que ele fez no código do INSS. Ele vai verificar em que faixa ele se enquadra. Então, como o valor é de R$ 4.000, aliás, de R$ 3.600, ele vai se enquadrar em que faixa? Entre a faixa 2 e a faixa 3. Então, ele vai entrar aqui, olha, entre a faixa 2 e a faixa 3. E aí você pode estar me perguntando, né, por que eu estou
chamando a função desconto, enviando aqui a faixa de R, enviando aqui o 0, se não vai ser descontado nada. Eu fiz isso só para manter a compatibilidade de saída de código, né? Repara que a minha impressão das faixas é feita aqui. E como eu disse, quando você estiver atualizando esse código no seu projeto, muito provavelmente você não vai utilizar essa mensagem aqui. Mas por que eu coloquei ela aqui? Pelo seguinte, para a gente poder validar os resultados dela com os resultados obtidos aqui no site. Vamos aqui verificar então. Olha só, vou colocar aqui salário bruto. Essa parte aqui do site, quando eu coloco o salário bruto, ele vem, calcula o INSS, como tem que ser, como comentei anteriormente. Para calcular o imposto de renda, você primeiro tem que calcular o desconto de INSS. Tá? Então, esse site que ele faz, você entra com o salário bruto, escolhe a tabela do INSS, define aqui número de dependentes, se tem pensão alimentícia e outras deduções. Como no nosso caso a gente não está tratando dessas deduções, vamos direto para o cálculo do imposto de renda. E aqui vai ser apresentado para a gente então o cálculo do INSS 396, então ele mostra para a gente aqui o mesmo valor que estava sendo mostrado aqui, só que nessa consulta do imposto de renda ele não mostra aqui os valores de INSS, ele só mostra para a gente aqui o valor final e não mostra também aqui a alíquota de 9,9. Ele passa direto para mostrar aqui o total dessas alíquotas, né? 396,18. Em seguida, ele faz a subtração do 4.000 menos esse valor e obtém aqui o número de 3.603,82, que é a nossa base de cálculo aqui do IR. E aí aqui, a partir desse ponto, ele mostra os valores descontados aqui de imposto de renda. Aqui ele já está mostrando para a gente o valor total, 185,78, e aqui ele mostra por faixa, né? Então, primeira faixa, 1.903, é isento, então ele mostra 0. Então, por isso eu mantive essa chamada do 0 aqui, para que ele pudesse imprimir essa mensagem para ficar compatível aí com os sites que fazem esse cálculo de imposto de renda. Tá? Em seguida, ele passa aqui para a segunda faixa, que é de 7,5%. O desconto foi de R$ 69,20. Está aqui, ó, mesma coisa. Valor de R$ 922,67, alíquota 7,5%, imposto de renda R$ 69,20, R$ 69,20. Tá? Terceira faixa, que é a última faixa nesse caso, 777,17, 15%, 116,58. 717,17, 15%, 116,58. Tá? E aí ele complementa aqui as outras faixas com 0. Né? Como a gente não calculou essas faixas, aí eu não mostro essas duas últimas faixas. Né? Então a gente percebe aqui que eu chamei a função 3 vezes, então ele imprime para mim aqui 3 mensagens. E por fim, vamos comparar aqui então os últimos resultados. Ele mostra que o total de imposto de renda descontado, 185,78, 185,78, alíquota efetiva 4,64, 4,64. No final eu mostro aqui o salário líquido, 3.418,05, já com os descontos de INSS e de imposto de renda. Aqui ele não apresenta esse valor. Aqui, não, ele não apresenta esse valor. Mas é isso, tá? Esse é o resultado, então, do desconto de INSS e de imposto de renda. E é isso. Para encerrar, então, algumas sugestões aqui que a gente pode fazer de melhorias nesse código. Você pode criar aqui variáveis para colocar o número de dependentes, se tem pensão alimentícia ou não, se tem desconto sindical, desconto de plano de saúde. E aqui nas funções a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, adicionando aqui um else para evitar que ele entre em cada um desses ifs. É isso, chegamos então ao fim de mais essa aula e se ela foi útil para você, se você gostou dessa aula, então eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas de classe e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Ah, e não esquece, no final desse vídeo tem um exercício proposto para você resolver.